Fala galerinha do sexto ano, beleza? Como vocês estão? Estou aqui em mais um vídeo para conversar com vocês sobre história e agora falando um pouquinho a respeito da pré-história, né? E aí então, gente, quando a gente falou lá da linha do tempo, da divisão da história, um dos períodos históricos mais extensos que nós temos é a pré-história. A pré-história, ela vai por volta de 2,5 milhões de anos atrás, a mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo, né? Então é um período extremamente grande. É um período da história que a gente vai ver, então, se vocês observarem, ela está ligada à formação do ser humano. Ela começa com o nascimento do ser humano, né? O surgimento da vida humana na Terra, e ela vai terminar lá com o nascimento da escrita. Quando a gente traz essa ideia da pré-história, nós estamos trazendo então uma nomenclatura que muitas vezes já pode ser até vista. Por quê? História, pré-história. Então, se existe, por exemplo, a história, a pré-história significa de uma forma muito antiquada. Por quê? História, pré-história. Então, se existe, por exemplo, a história, a pré-história significa 9. Colocava-se que história era apenas aquilo que estivesse escrito. Era apenas documentos escritos, então. E como o ser humano que viveu no período pré-histórico era então de uma sociedade conhecida como sociedade ágrafa, ou seja, sociedade sem escrita, fez com que então, até pouco tempo atrás, ser denominada como anterior à história. Mas isso já não faz muito sentido para a gente dentro da história, porque afinal, tudo é história. Onde o ser humano está é história, lembram disso? Então, bora lá. Vamos começar a pensar aqui. Dentro desse período da pré-história, nós temos então uma evolução humana gigantesca. Nós vamos perceber como que esse ser humano se desenvolveu ao longo desse grande período histórico. Temos aí então uma divisão cronológica que fica muito mais fácil para que a gente possa estudar. Hoje nós vamos falar de duas, tá? Nós vamos falar do Paleolítico e do Neolítico. A pré-história, então, ela cria uma possibilidade para que a gente possa perceber como esse ser humano surgiu no nosso planeta e como ele se adaptou diante de todos os outros animais que existiam também no planeta, né? E para isso, gente, nós precisamos entender o seguinte: como que ele se adaptou? Qual que é a melhor forma de entender isso, tá? E aí lá no livro de vocês, lá na página 22, mostra então um pouquinho sobre esses primeiros grupos humanos. Acredita-se que esses primeiros grupos humanos tenham então surgido no continente africano por volta de 200 e 150 mil anos atrás, tá? E esses grupos, eles não eram então humanos como nós somos hoje. Eles eram chamados de hominídeos. Esses hominídeos, eles tinham características diferentes, características físicas, tá? Diferentes das nossas, porém, eles tinham também traços que nós, seres humanos, ainda temos hoje. Então, isso faz com que eles possam ser considerados nossos ancestrais, tá? E nós, então, temos o seguinte: temos que entender como que esse ser humano ele consegue povoar todo o planeta. Tenho certeza aqui que vocês já assistiram um filme muito legal, A Era do Gelo. E lá mostra um pouquinho de como esses grupos humanos viviam, né? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: esses primeiros seres humanos, eles viviam de uma forma nômade. Surge então no continente africano. Podemos ver aqui no mapa da página 22, eu coloquei na nossa apresentação de slide também para que vocês possam ver, mas ele surge no continente africano e ele sai pelas savanas africanas em busca de alimentação, proteção, né? Caça, pesca, entre outras coisas. E lá ele segue
em rumo ao continente europeu e asiático. Existem muitas teorias de como esses seres humanos conseguiram chegar aqui no continente americano. Uma das teorias mais então prováveis é que eles tenham passado, eles foram caminhando e passaram pelo Estreito de Bering, lá então entre a Ásia e a América do Norte, e foram então povoando o continente americano e chegaram aqui na América do Sul. Porém, fósseis encontrados aqui na América do Sul datam-se por volta de 14 mil anos, e alguns fósseis encontrados na América do Norte datam-se por volta de 10 mil anos. Então, isso prova, até então, porque tudo que nós temos são hipóteses, que os seres humanos eles chegaram aqui na América do Sul primeiro do que na América do Norte. Então, como pode ter acontecido isso? Primeiro, existem, como eu falei para vocês, diversas hipóteses, e uma delas é que eles tenham vindo em pequenas embarcações, saindo lá da Oceania, e chegaram aqui então e conseguiram povoar essa região, tá? Mas bem, se nós então percebermos, cada então local criou-se uma série de informações que nos trazem sobre esses seres humanos. Então, esses seres, eles se desenvolveram de acordo com o lugar, de acordo com o clima, de acordo com a alimentação, e isso faz com que eles, então, se desenvolvam da melhor maneira, tá? Eu fiz aqui para vocês uma pequena apresentação de slides e eu vou colocar isso tudo junto com a aula, ok? Os primeiros slides são slides mais técnicos, tá? Então, para vocês não tem muita importância, não. É muito mais para mim mesmo, para eu me organizar, tá bom? Mas aqui, olha só, eu dividi essa aula para vocês em as apresentações de slides, as web aula, indicação de filme e a lista de atividades ao final, tá bom? Pessoal, então vamos entender um pouquinho aqui. Falei para vocês já a respeito desse período da pré-história e a gente precisa entender como que esse período ele está organizado. Ele está organizado em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, tá? Nós temos aí a Idade dos Metais também, porém a Idade dos Metais ela já abrange um pouco da Antiguidade. Mas aqui eu vou focar para vocês hoje no Paleolítico e no Neolítico, tá? E aí, gente, dessa maneira, nós temos que perceber como que essas hipóteses, os estudos, trazem para a gente essas informações a respeito desses seres humanos, né? E como eles conseguiram se desenvolver e se fixar no planeta. Então, nós temos que pensar o seguinte. Nós temos aí uma série de seres que são conhecidos como hominídeos, até aparecer um ser no gênero Homo, tá? Isso já lá no período do Paleolítico, por volta de 2 milhões de anos atrás, tá bom? E aí, com isso, nós temos que entender como que esses seres, eles começaram a se organizar em cada período, tá? O período do Paleolítico também é conhecido como o período da Idade da Pedra Lascada, tá bom? E com isso, gente, nesse período o ser humano ele era nômade, vivia em bandos, produzia ferramentas de materiais simples como ossos quebrados, pontas de madeira, lascas de pedra. Isso de uma forma muito simples mesmo. Eles eram caçadores e coletores, tá bom? Eles caçavam e colhiam sementes, grãos, raízes, frutos que tinham próximos ali. E depois de um determinado momento, quando isso se esgotava, eles iam para outro lugar. Por isso que eles eram nômades. Nesse período também acontece a descoberta do fogo, que foi a princípio algo bem ocasional, tá? Então, hipóteses são levantadas que essa descoberta do fogo, ela tem uma visão assim, sem querer, através de
raios caindo em árvores, gravetos secos, e aí só que eles não conseguiam manter esse fogo aceso, tá? E aí, gente, olha só, nesse período também nós temos a arte rupestre, que é a arte criada então nas paredes das cavernas. Não apenas das cavernas, das pedras no geral. Aqui eu coloquei algumas informações para vocês lerem depois e para poder ajudar vocês nas atividades, tá bom? Já no Neolítico, o ser humano, ele vai ter uma vida um pouquinho diferente. Por quê? Primeiro, ele vai desenvolver a agricultura. Graças às mulheres, a agricultura é desenvolvida e o ser humano se sedentariza, ou seja, fixa num determinado lugar. Ele deixa de ser nômade para ser então sedentário. E com isso, ele se alimenta melhor, ele vai então viver assim de uma forma fixa, logo ele vai ter um aumento populacional, vai ser mais inteligente, vai produzir armas mais elaboradas. Então, o Neolítico é o período da Idade da Pedra Polida, né? Então as armas são feitas de uma forma mais afiada, o que contribui também na caça e na pesca. E ainda existe aí também a divisão do trabalho entre homens e mulheres. E isso ajudou muito para os seres humanos se desenvolverem. Coloquei aqui para vocês também indicação de 4 pequenos vídeos, parte 1, 2, 3 e 4. Cada vídeo tem por volta de 5, 10 minutinhos no máximo. E esses vídeos, eles mostram para vocês um pouco dessa pré-história aqui no Brasil, tá? Eu quero que vocês vejam cada um desses vídeos e eles têm algumas atividades ao final. Assistam e façam essas atividades, tá bom? Vocês vão ver como que é legal estudar essa pré-história no Brasil, tá? Bem interessante mesmo, tá, pessoal? E no final aqui tem para vocês algumas atividades que vocês vão fazer, essas atividades dos vídeos indicados, e vão realizar as atividades da página 24 e 27. Enviem para mim no meu e-mail que está aqui embaixo, ok? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Divirtam-se. Até mais.